demais. Oi, Dudu. Depois de um jogo sofrido na quarta-feira, onde bateu, não fez. Hoje pouco fez e acabou vencendo, né? O quanto essa vitória é importante para tirar essa nhaca, digamos assim, né? 2 jogos sem vencer, sem fazer gols. E até muitos torcedores me pediram, pergunta para o Guanais o que aconteceu depois da marcação do gol, né? O Operário teve muitas dificuldades, né, de sair lá de trás, errando muitos passes e dando a oportunidade ao adversário. Boa noite, Guanais, por gentileza. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. Ressaltar a importância e a qualidade do adversário, né? Um jogo com cara de decisão mesmo. Não só por ser um confronto direto, mas pelo nível das equipes. Então a importância é muito grande em relação ao resultado, e o futebol é isso aí, né? Às vezes a gente chuta, tinha falado 21, mas foram 24 no jogo passado, e hoje chutamos menos, e de chances que não foram tão claras, um jogo bem amarrado, um pouquinho assim, que poderia, principalmente no primeiro tempo, a gente ter explorado um pouquinho mais os espaços que eles davam, mas mesmo assim faltou um pouco de contundência e sempre sobrou muita disposição, muita garra. E depois, realmente, do gol, eu tinha uma decisão para tomar ali. Tem que entender que assim, tem 5 substituições e 3 paradas. Não é só trocar esse por esse, tem estratégia ali para ver como que mexe. Aí tem jogador com cartão, tem jogador que sinaliza cansaço, tem jogador que vem com a semana e vai para o jogo já com limitação, como foi o Rafael Lucas. Eu já falei isso para vocês, e falo para o torcedor também. Nós que estamos no dia a dia, a gente acompanha de muito perto tudo que acontece aqui no Operário, né? Eu acredito que nós somos as pessoas mais habilitadas para entender quais são as decisões aí, independente de opinião. E realmente faltou, ali a gente tinha uma decisão, se colocava um jogador ali a mais com uma característica defensiva, porque infelizmente a gente não tinha nenhum meia no banco para substituir o Tadei, ou a gente tentava priorizar a pressão e buscar verticalidade nos ataques ou nos contra-ataques. Desenharam situações para que isso acontecesse, a gente teve a oportunidade para matar o jogo e faz parte, a gente não conseguiu, sofreu um pouquinho e ressaltar que é mais um jogo dentro de casa que a gente não toma gol, mais uma vitória dentro de casa que a gente faz gol. Então, eu prefiro, jogo passado a gente jogou muito bem e o sentimento que eu estou agora é um sentimento muito melhor do que o sentimento de quarta, eu não sei vocês. Então, ressaltar dentro dessa semana esse resultado, que é um resultado importante, e a competição vai ser assim, vai perder de novo, vai empatar de novo e vai ganhar de novo. E a gente espera que diante dessas situações a gente possa continuar se fortalecendo, porque é isso que está acontecendo. É isso, né, Dudu? Boa noite, professor. Na quarta a gente conversou aqui e eu falei, né, sobre as questões de quanto era importante vencer, né? E hoje, mais uma vez, quando a vitória vem, o Operário dá aquele salto na tabela. Você falou sobre o sentimento e queria que você ressaltasse essa questão para a gente. E mais, o Operário continua invicto dentro de casa. Como encontrar o equilíbrio do time que é invicto dentro de casa para pontuar também bem fora de casa, para bater aí, quem sabe, 2 vitórias seguidas na competição? A gente vai sempre pensando jogo a jogo e independente de resultado, o mais importante de tudo é a gente manter a nossa forma de atuar. Então, a gente, nos jogos fora de casa, nós adotamos estratégias diferentes para cada jogo. Então, as ideias são sempre as mesmas, mas as estratégias mudam de acordo com o clima, de acordo com aquilo que o adversário faz melhor e a gente quer neutralizar. Então não vou me balizar pelos resultados, né? Eu também não fico... A gente busca essa segunda vitória, mas o mais importante é a gente somar pontos. Isso é o mais importante de tudo. Bater ali
um percentual de 55% dos pontos disputados, que esse é o percentual que vai nos dar a classificação. E depois, se der tempo, a gente buscar um local mais alto, o lugar mais alto na tabela. Então hoje o nosso foco, ganhando 2 seguidas, não tira a nossa responsabilidade para o terceiro jogo, né? Então o que a gente quer é diante desses cenários, com resultado, com a gente se fortalecendo e se fechando cada vez mais, conseguir ir para os jogos e ter sempre o desempenho, conseguir elevar, ou mesmo estrategicamente a gente conseguir acertar a mão para ser eficiente, porque a gente sabe que a gente consegue chegar ao gol adversário. E defensivamente a gente tem apresentado evolução a cada jogo. Então eu acredito que a gente vem se equilibrando de uma forma geral. Os números, que eu não vou ficar falando para vocês aqui, mas os números primários ali, gols feitos, gols tomados, o saldo. Então a gente, pelas oportunidades que a gente cria, a gente tem focado em conseguir fazer mais gols, né? Hoje a gente não teve tantas oportunidades claras, mas vencemos o jogo, isso é o mais importante. Então eu acredito que a gente hoje já está equilibrado na nossa forma de atuar e a gente conseguir traduzir isso para resultado, né? Conseguir manter defensivamente equilibrado e fazer mais gols. Boa noite, Ganais. Primeiro, parabéns pela vitória. Acho que é uma vitória muito importante que dá sequência para o trabalho. Queria saber... Por que sequência para o trabalho? Não, sequência para continuar trabalhando bem. Não foi só ingenuidade mesmo, perdão. Mas queria saber de você sobre essa questão dos 3 zagueiros. Eu falava antes que seria 2 decisões em casa e o Operário precisava pontuar bem. E na minha visão pontuou, porque 4 de 6 pontos é um bom número, é uma boa porcentagem, na minha visão. Eu queria saber de vocês também. E saber também, claro, se vai continuar com 2 zagueiros e 2 laterais nas próximas partidas, porque tem 4 partidas e 3 fora de casa. Isso é bem complicado para qualquer equipe do mundo. E queria saber se acha que a queda de rendimento no final da partida do Operário tem a ver com a saída do Eric Bessa, que pediu para sair, pelo que a gente pode acompanhar. Em relação às... vou tentar ser bem simples aqui, objetivo. Não importa a quantidade de jogador em determinado setor, a gente utiliza várias plataformas diferentes durante o jogo. Então, hoje eu não sei quantas, né, Cezinha, que eles estão no dia a dia, eles acompanham, quantas a gente utilizou, principalmente na fase ofensiva, porque a gente sabia que o CSA deveria ter uma variação ali na altura da pressão e que a gente queria que eles nos pressionassem mais alto mesmo, e como a gente utiliza a quantidade de jogadores para ter vantagem. É isso, assim, não... Então, por exemplo, já me perguntaram aqui sobre o Índio, de posição, essas coisas, eu não entendo dessa forma, entendeu? Eu entendo a característica do cara, dos jogadores ali, de como explorar da melhor forma. Então, independente se está com 2, está com 3, se tem lateral, não tem lateral, isso vai muito da característica ali, principalmente se a gente precisa adaptar alguma coisa, entendeu? O core da equipe ali tem sido mantido, né? Nesses últimos jogos, temos dado sequência, feliz com o rendimento individual de alguns. O Bessa, um deles, não queria ter tirado o Bessa, estava muito bem no jogo, confiante. O jogador, quando está confiante, ele transmite isso, ele transborda essa confiança para a equipe. A equipe passa a utilizá-lo mais porque sabe que o cara está bem no jogo. Isso vai sendo gerado, né, desses fatores socioafetivos e contribui para o rendimento da equipe. Não queria ter tirado o Bessa, ele pediu lá, eu falei, não, vai ficar, mas não suportou. Eu acredito que a saída do Diniz também, o Diniz estava fazendo um ótimo jogo, mas não por causa do Ferreira, mas pela característica do Diniz. Eles são, apesar de ocupar a mesma posição, mas eles têm características diferentes. E eu acho que principalmente quando a gente perde o meia, um jogador também estava fazendo um bom jogo, conseguindo desacelerar e acelerar a equipe no momento certo.
e esse jogo a gente foi sem nenhum meia para o banco. Então eu acredito que esses vários fatores contribuem para uma, eu não digo talvez uma queda de rendimento, mas uma mudança de estratégia, porque aí o jogo passou a ser um jogo mais de lá e cá. E aí isso vai tornando um jogo um pouco incontrolável. E como eu falei, com a entrada do alemão, a gente tentou ser o mais vertical possível, pedir para eles pararem de circular, porque a gente já não tinha essa característica. Eu acredito que no apanhado geral foi isso aí. Em relação aos zagueiros, se 3, 4 laterais, vai muito do merecimento, do esforço e daquilo que eles conseguem produzir no dia a dia e nos jogos. Então isso faz a gente optar às vezes por um ou por outro. Para fechar, prolongando um pouco, Sábio e Iago, no jogo passado, eu acredito que os dois fizeram um grande jogo, entendeu? Sábio com uma característica, o Iago depois dando bastante profundidade, deu 2, 3 assistências. Então é isso que a gente vai sempre pensando na hora de mexer, não tira um, coloca outro, de uma posição, de uma outra posição. Enfim, prolonguei um pouquinho, mas para tentar deixar clara a resposta. Boa noite, Guanais. Eu uma vez perguntei a você numa entrevista coletiva sobre resultado negativo e a pressão para a sequência do trabalho quando você não consegue o resultado. Foi lá, se não me engano, no jogo contra o Amazonas. E agora eu te faço a pergunta do ponto de vista positivo. Quanto uma vitória faz bem para a sequência do trabalho, para a semana, para buscar um resultado fora de casa, o quanto isso dá tranquilidade do ponto de vista do trabalho mesmo, poder chegar aqui amanhã, terça-feira, e olhar até um pouco mais aliviado depois do que o Campeonato produziu contra a equipe do Paysandu e não conseguiu a vitória, e do que produziu especialmente hoje no primeiro tempo da partida. Guanais, boa noite. Sebastião, o que eu sempre penso assim, cara, quando eu cheguei aqui, eu sempre tive a expectativa que o nosso nível de discussão fosse sempre subir, entendeu? Tinha inclusive esse viés assim de, aqui é um lugar que ainda mais porque a gente começou um relacionamento muito positivo com vocês, assim. Então a gente conversando, abrindo, trocando ideia e procurando passar aquilo que a gente vê do jogo. Eu acho muito mesmice assim, de falar sobre sequência de trabalho, cara. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de sair daqui na semifinal do Campeonato Paranaense. E em nenhum momento eu considerei essa situação. Por quê? Porque eu vim comprometido com o trabalho, com o operário e com as pessoas que aqui estão. Né? E eu não vim aqui falar que tinha proposta para sair do operário. Então, agora no momento que é um momento que... eu não sei se é um momento de oscilação da equipe ou um campeonato que vai ser isso aí mesmo. E em todas as entrevistas vocês me colocam situações assim. Eu entendo que culturalmente no futebol brasileiro isso é relevante. Um dos fatores que me trouxe para cá, que eu quis, foi justamente o ponto assim, ali a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho que vai ter começo, meio e fim. As pessoas aqui confiam em mim. Eu confio nas pessoas. E são decisões que precisam ser tomadas. Da mesma forma que eu preciso considerar se eu vou colocar um meio ou um atacante, num momento difícil, trocar, será que é o melhor? A gente vai ter que conviver com as nossas decisões, entendeu? Então, 2022, como foi? Quantas trocas de treinador? Foi bom para o Operário? Então, é assim, o que eu estou concentrado, Sebastião? Quem que está a fim de construir, cara? Quem que realmente está trabalhando em prol do clube para a gente realmente atingir o objetivo, entendeu? E eu acredito que todo mundo tem responsabilidade nesse processo, cara. A minha decisão, a minha função, ela tem um peso decisório muito grande em relação ao que acontece dentro do campo e em relação ao que acontece no dia a dia, né? E aí tenho certeza que eu já respondi isso aqui. Eu tenho paz porque eu faço o meu melhor. Isso é o que me traz paz. Eu não tenho controle do resultado. Então hoje a gente estava vendo alguns estudando e trabalhando, que é o que a gente faz incessantemente aqui. E alguns times que o CSA mesmo fez um gol contra o Floresta, que desviou no zagueiro, então eu ainda brinquei com o Batata. Falei, podia sobrar uma dessa para nós hoje. Ai, que legal. Aconteceu hoje. Só que a gente não tem controle de tudo. Eu não tenho pretensão de... Eu não sei o que vai acontecer no jogo. Eu venho preparado para as decisões que eu preciso tomar.
Então hoje eu sabia que o Tadei não aguentava 90, 100 minutos, e o que eu faria na hora de precisar mexer, se está na frente, se está atrás, e etc. Aqui atrás de mim, lá no banco, é mais fácil de põe esse, põe aquele e tal, analisar tudo. Mas é isso, cara, é um trabalho que é um trabalho constante. Nós estamos preparados para ser criticado. Afinal de contas, no Brasil, todos são treinadores. Mas eu tenho paz, o que me traz paz é isso. Eu me esforço ao meu máximo, todos os dias. E quem trabalha comigo se esforça ao máximo, todos os dias. E em nenhum momento, e minha comissão está me ouvindo agora, e os meus jogadores provavelmente vão ouvir também, em nenhum momento eu tive dúvida do comprometimento deles e do engajamento em relação àquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente faz isso incessantemente. Então, a gente acredita que nós vamos colher frutos em cima disso. Então, a pressão, cara, para o próximo jogo é exatamente igual a essa. É exatamente igual a essa. E lidar com isso faz parte do processo. Então, nunca vou vir aqui para dar uma resposta, para levar para o lado pessoal, de nada disso. Mas eu fico me perguntando assim, por que a gente não pensa de uma forma diferente, entendeu? Por que aqui no Operário, Ponta Grossa, a gente tem possibilidade, cara, de pensar diferente? É um time, é uma cidade com um time. Vocês têm que entender que vocês têm responsabilidade. Vocês falam com o torcedor diariamente. Eu não falo com o torcedor diariamente. E eu não vou ficar me defendendo. O que eu faço? Eu trabalho. Entendeu? Então, eu gostaria que a gente tivesse um pensamento divergente. Para a gente tentar subir o nível, cara, das nossas discussões, melhorar o jogo e contribuir, assumir a responsabilidade de que vocês têm, eu tenho, não só de ganhar, mas conseguir fazer com que o jogo seja melhor, velho. Né? Conseguir deixar coisa boa. Pode ser que eu esteja sendo um sonhador aí, mas além dos resultados que a gente busca, essa é uma forma que eu procuro pensar. Guanais, boa noite. O Operário continua invicto aqui no Germano Krieger e com essa vitória subiu na tabela. Pensando na palavra alívio, seria essa ideal para definir a vitória de hoje? É boa, Mel, essa palavra aí. Essa palavra é uma palavra boa. Mas assim, ó, eu não tenho pretensão de ter paz. Né? A paz foi o que eu falei. O que me traz paz é trabalhar bem todos os dias. Vim com muita gratidão para fazer o que eu faço e que eu amo. E tá sempre monitorando para ver o que a gente pode fazer melhor e se esforçar ao máximo. Então isso já tem que já nos traz paz de que a gente está bem preparado, entendeu? E aí pensando nos nossos objetivos, é um objetivo alcançado para a tarde de hoje, entendeu? Então isso traz a sensação de dever cumprido, não é alívio, Mel. Cumprir uma missão. O jeito que foi a missão, a gente procura sempre, vamos utilizar para ser melhor. Eu não digo alívio, mas dever cumprido. Eu acredito que esse é principalmente porque a gente se esforçou ao máximo e porque a gente buscou de todas as formas fazer o nosso melhor como preparação para esse jogo.